Muito boa tarde, encontros essenciais com Cristo. Que momentos importantes nós temos vivido nesses nossos encontros, nesse nosso curso. Tomara que tenham sido tão importantes para vocês quanto estão sendo para mim. 55 encontros hoje. Muito bom. Já percorremos o Sermão do Monte, o coração do Evangelho. Já percorremos o maior mandamento, o objetivo central do projeto pedagógico de Deus para toda a criação. E agora estamos ao meio do caminho de potencializar a chave deixada pelo Mestre na oração do Pai Nosso, a oração dominical. A oração é a chave de mudança de rumos do nosso dia, da nossa vida. Aquele que conseguir conquistar a fundamental habilidade de autoobservação, que Jesus chama de vigilância, e aquele que conquistar a segunda preciosa ferramenta de melhoria do padrão vibracional, na fabulosa receita de vigiai e orai, esse entrará no comando de sua própria vida. Enquanto não nos percebemos, enquanto não nos fazemos capazes de alterar para melhor o nosso padrão vibracional, seremos uma folha na correnteza, uma folha ao vento no meio de uma tempestade, um objeto ao sabor de forças exteriores. Somente conseguindo nos observar e conseguindo melhorar a nossa vibração, sempre que ela cair, conquistamos a fabulosa, imprescindível posição de dirigentes de nossa própria vida. Para isso, Jesus nos ensinou a orar. Mas muitos cristãos, talvez todos em algum momento, tenham recitado a oração do Pai Nosso, como se ela fosse um mero conjunto de palavras cuja expressão sonora magicamente pudesse melhorar nosso padrão de vida, nossa situação de momento. Claro que não. Claro que as palavras deixadas por Jesus precisam ser ativadas por uma compreensão elevada e por um sentimento aprimorado. Claro que nenhum de nós pode pretender, e eu muito menos, o conhecimento dessa chave de melhoria da sintonia, que está embutido no Pai Nosso. Se você não tem a pretensão de deter e de, portanto, compartilhar essa chave, por que esses nossos momentos? Para estimular a caminhada, o aprimoramento, o desenvolvimento da chave para cada um.
Certamente, eu não tenho a palavra final, o significado profundo de nada, nem de um versículo do Pai Nosso. Mas, certamente, estudando parte por parte, versículo a versículo dessa oração maravilhosa, eu estimulo nós, os amigos espirituais que comandam esse espaço, com a minha assistência, conseguimos, pelo menos em alguns de vocês, despertar essa vontade de constantemente aprimorar, ativar, revigorar cada palavra do Pai Nosso. Esse é o nosso objetivo e hoje vamos, dentro dele, continuar esse processo. Hoje vamos falar da parte do Pai Nosso em que Jesus nos ensina a falar assim: seja feita a vossa vontade. Ao nosso entender, ao nosso ver, a palavra central de seja feita a nossa vontade é vontade. E analisar a vida, a nós mesmos, as relações humanas, aos olhos de vontade, aos olhos da vontade, apresenta a todos nós que, por toda parte, nós temos feito das relações humanas, dos nossos momentos, das nossas vidas, uma disputa de vontade, uma luta por vontades, uma guerra de vontades. Parece que essa é a grande questão da vida, no casamento, no trânsito, no trabalho, nos negócios, na política. Qual vontade deve prevalecer? Qual vocês acham? Do homem ou da mulher? Da esquerda ou da direita? Dos católicos ou dos evangélicos? Qual vontade deve prevalecer? Dos brasileiros ou dos estrangeiros? Dos brancos ou dos pretos? Por causa dessa questão imposta em todas as relações humanas, é que a vida se transformou numa guerra. Ou em muitas guerras. E em vitórias construídas sobre a humilhação do outro, ou em derrotas construídas sobre a nossa humilhação, levando nessas disputas, nessas guerras, a um círculo de vinganças mútuas que faz com que nos alternemos, ora na posição de vitoriosos, ora na de derrotados, ora na posição de vingadores, ora de vingados, num atoleiro espiritual, moral, mental, sem fim. O que você pensa? Essa visão não se enquadra nos conflitos da vida? E não é uma tragédia que assim seja? Os romances espíritas são pródigos, abundantes em revelar para nós relações entre indivíduos, entre classes, entre nacionalidades, entre partidos, raças, religiões, etnias. Que se arrastam há séculos, às vezes há vários séculos, sem que nenhuma das partes avance, porque a guerra, a competição, o conflito,
parte da ideia absurda que nós crescemos cortando as pernas dos outros. Ninguém, evidentemente ninguém, cresce cortando a perna dos outros. Mas a guerra nos dá essa ilusão. Porque é muito mais difícil alguém que foque a sua vida no investimento no seu crescimento. Tarefa árdua, difícil, lenta. A maioria de nós, preguiçosos, acomodados, preferimos cortar a perna dos outros, o que é mais rápido, mais efetivo. Pelo menos assim parece. Claro que isso não nos faz avançar e claro que como os outros pensam o mesmo em relação a nós, que eles vão crescer cortando as nossas canelas, ao final de certos períodos, nos vemos ambos, nós e eles, menores. Ninguém ganha uma guerra, todos perdem uma guerra. E é isso que tem acontecido há milênios com a humanidade. Diante da pergunta qual vontade deve prevalecer, judeus ou muçulmanos, brasileiros ou argentinos, esquerda ou direita, inúmeras divisões e fragmentações que com a qual a humanidade se identifica, pensando que é por aí que a vida se resume, quando evidentemente não é. Essa guerra, essa disputa nos tem aprisionado, nos tem diminuído. E precisamos, todos na humanidade, nos perguntar se não é isso, e a prática tem dito que a vida não é essa guerra, que ninguém cresce com essa mútua diminuição, que ninguém vence uma guerra. Se isso não é a vida, como devemos dirigir as nossas vidas? Jesus, na oração dominical, no Pai Nosso, nos propõe uma outra lógica de vontades. Nos propõe que vivamos vibrando em seja feita a vossa vontade, seja feita a vontade de Deus. Claro que podemos ver nisso uma armadilha também acomodada, também comodista, também paralisante. Daqueles que apenas esperam que Deus resolva tudo, que Deus faça tudo. Mas é evidente que aqueles que interpretarem o seja feita a vossa vontade como uma orientação de nada fazer, de que nada devemos fazer, apenas esperar a vontade de Deus, estarão equivocados, estarão errados. E alguém pode perguntar, por que está errado? Porque qualquer passagem dos evangelhos, como qualquer artigo de uma lei, como qualquer frase de um texto, precisa ser situada no contexto. Precisa ser o artigo de uma lei compreendido na totalidade daquela lei.
No caso dos evangelhos, o seja feita a vossa vontade precisa ser visto no contexto da revelação total do Cristo, onde ele inúmeras vezes situa que a ação de Deus vem sempre em colaboração, trabalha junto. Colaborar é trabalhar junto. Deus jamais vai fazer por nós. Se um pai, uma mãe, quando vê o filho em dificuldades, jamais fará a lição pelo seu filho. Por que Deus ia fazer isso? Deus, sublime educador, nos estimula, nos favorece, nos dá confiança, mas jamais fará a lição por nós. Em inúmeras passagens ele deixa isso claro, como por exemplo, busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Quem é esse que deve buscar o reino dos céus para que tudo lhe seja acrescentado? Nós, é claro. Ou quando ensina sobre a oração, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Quem deve pedir? Quem deve bater? Nós, é claro. Ou na passagem do Evangelho onde fica tudo mais claro, mais óbvio, que é além de pedir, obtereis, além de buscar o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Jesus fala magnificamente, enfaticamente, em ajuda-te e o céu te ajudará. Nas próprias curas que ele promovia, ele ensinava: a tua fé te salvou. Deixando absolutamente claro que a ação do alto depende basicamente da nossa ação. É aquela questão da sintonia que a gente colocava antes. Um aparelho de rádio está imerso numa realidade onde existe um mar de ondas. O seu papel se resume basicamente à captação dessas ondas, a estabelecer boas sintonias para captar boas ondas. Boas músicas, boas notícias. E assim é conosco também. O nosso papel é observar constantemente nossas vibrações. E feita essa observação, sempre que perceber que essa vibração está baixa, está captando pessimismo, negativismo, descrença, dúvida, cabe-nos mexer o botão do rádio da sintonia, elevar a nossa sintonia. Para isso não bastam fórmulas, não bastam ritos. A chave de mudança da sintonia não está em ritos, nem fórmulas, nem objetos, nem lugares. Se você estiver num lugar dito sagrado, de posse de objetos ditos sagrados, proclamando palavras ditas sagradas, mas nada disso afetar o seu interior,
nada acontecerá, como nos diz lindamente Paulo de Tarso. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu desse todos os meus bens, sacrificasse meu próprio corpo em benefício dos outros, se não tivesse amor, nada seria. Sim, a fórmula do sucesso passa pelo conhecimento da ação de Deus, tanto quanto, porém, quanto do autoconhecimento. Para nós bem-sucedermos, para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos nos conhecer e conhecer as leis que regem a ação de Deus, porque meios se movimenta Deus em benefício da criação. Quais têm sido as suas vontades? Que valores, que princípios têm regido os seus atos? Tem movido os seus atos? Fundamental que conheçamos, reconheçamos e estudemos nossas ações. Que leis têm movido a ação de Deus no mundo? Por isso, nesse nosso espaço, temos nos regido por esses princípios do conhecimento e do autoconhecimento. Na verdade, o conhecimento é uno, mas tem sim essas duas expressões, esses dois focos, que devem dirigir o nosso processo de aprendizado. Precisamos muito, tanto do conhecimento da vida, do conhecimento do outro, do conhecimento do exterior, do conhecimento da ação de Deus na criação, quanto do autoconhecimento. Que valores, que ideias, que crenças têm regido nossos movimentos, nossas vidas. Para que haja esse casamento do ajuda-te e o céu te ajudará, precisamos do conhecimento do nosso universo interior e do universo exterior, em casamento, em constância. Como veremos na sequência desse versículo no Pai Nosso, que fala assim na terra como no céu, assim dentro como fora, assim no micro como no macro. Nós veremos isso domingo que vem. Hoje é fundamental nós entendermos que a vida tem sido uma guerra, que a base de toda a violência, de todo o conflito, tem sido a guerra das vontades. Que a base da paz, a base do movimento sadio, que vence e cura essa paralisia na qual nos metemos pela guerra das vontades, é a fórmula dada por Jesus: seja feita a vossa vontade. Tomemos isso para todos os momentos da nossa vida. Busquemos sempre entender o que nos tem movido a fazer cada gesto, mas busquemos também o que a vida, o que Deus está querendo nos ensinar, do que Deus está querendo nos curar a cada situação, a cada doença, a cada riqueza, a cada possibilidade, a cada momento. Colocada assim a questão da vida, e não se a vida, se os outros, se as situações estão atendendo aos meus desejos e às minhas expectativas,
mas buscando sempre qual é a vontade de Deus para mim nesse momento, e buscando que seja feita a vontade de Deus para mim nesse momento e sempre, nós certamente teremos conquistado a fórmula do bem viver. Jamais passividade de quem espera parado a vontade de Deus. Jamais o voluntarismo que espera que todos e tudo se submeta à sua vontade. Mas agora, amanhã, a cada momento, buscarmos sempre a identificação das nossas motivações, o autoconhecimento para entendermos a partir de que crenças, valores, ideias nós nos temos movido, e também o entendimento das leis de Deus, a lei de amor, a grande constituição do universo, a lei de sintonia e atração, a lei de causa e efeito, a lei da inércia, a lei do trabalho, todas as leis ordinárias submetidas à lei do amor, regendo tudo que nos acontece. Que essa compreensão e essa fórmula, tão simples quanto prática, quanto útil, do seja feita a vossa vontade, que pressupõe a identificação de qual é a vontade de Deus, o que Deus está querendo de mim nesse momento, a cada instante, desloca maravilhosamente a questão da vida, que só ilusoriamente se resume a qual vontade vai prevalecer, a minha ou a do outro, produzindo, gerando essa guerra, esse conflito constante. Mas que a questão da vida, na verdade, é o que Deus quer de mim agora. E o que eu preciso fazer para conquistar que essa vontade de Deus aconteça. O sol brilha todos os dias sobre todas as casas. Se há casas escuras e casas claras, é porque os seus habitantes abrem as janelas e afastam as cortinas, ou fecham as janelas e impõem as cortinas sobre toda a claridade. E uma casa escura, as plantas morrem, as coisas se quebram, as pessoas, os seres se chocam. Se nossa vida está assim, é porque das duas uma, ou nós não temos dado a devida importância para o sol, para Deus, ou não temos dado a devida importância para nós mesmos, não temos aberto as janelas, não temos afastado as cortinas. Somente reconhecendo em Deus a fonte de todo bem, a fonte de toda luz, somente reconhecendo na nossa boa vontade a ferramenta fundamental para que a vontade de Deus se faça em nossas vidas, alcançaremos a maravilhosa mudança que está reservada para cada um de nós. Desejamos agora, movimentemos agora a nossa melhor vontade. Vencida essa primeira meia hora onde fazemos um estudo
Utilizemos os 5 minutos de agora para movimentar essa lucidez, essa coragem, essa energia gerada nesse estudo para transbordar de nós para toda a humanidade. Pacifiquemo-nos, percebendo o veneno que tem sido para as nossas vidas, a paralisia que tem sido para as nossas vidas, o viver para impor-se ou ser submetido. Que essa lógica tão triste das guerras que não nos tem levado a lugar algum. E identifiquemos como força de transformação que toda a humanidade se liberte desses partidarismos de raça, de ideologia, de religião e todos os demais, entendendo a beleza do seja feita a vossa vontade. Que toda a humanidade perceba a força dessa chave deixada por Jesus e proclame juntamente, imagine agora, diferentes povos, sexos, raças, religiões e ideologias, dizendo simultaneamente, com força e com fraternidade: seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Graças a Deus. Muito bom. Muito belo, muito forte. Muito transformador é orar com Jesus e orar com amigos. Adelaide Dias, muito boa tarde, boa noite. Hugo Souza, saudando maravilhosos ensinamentos, aos quais ela sempre exercita a sua gratidão, um movimento extremamente importante, lúcido, vigoroso para as nossas vidas. Diz ela, é preciso que nos entreguemos ao caminho da luz, ao caminho do amor construído por Jesus, ao trabalho do bem, fazermos por nós, por nossos semelhantes, por nossa família, mesmo para os que consideramos nossos inimigos. Uma maravilhosa proposição, Gugu. É isso mesmo. Rosa Nepomuceno, muito boa noite. Maria José Sobral, Andréa Santos, Esther Ponzoni, Enir Cajazeira, Luciano Nunes, Sayonara Angélica, muito bom ter você aqui, Sayonara. Bárbara Frias, maravilhoso que você esteja aqui também, Bárbara. Que essa comunhão, então, encerrando os nossos estudos de hoje, seja frutífera para nós e frutífera para aqueles que estão à nossa volta. Para isso, fundamental que cada um daqui compartilhe, transborde, inunde na sua área de abrangência Jesus. Nós nunca precisamos tanto de Jesus. Espalhe o Mestre, espalhe o amor, compartilhe fraternidade. Não apenas compartilhando esse vídeo, colocando nas suas redes sociais, se inscrevendo no canal do YouTube Maurício Somignani, mas compartilhando e repartindo apenas, mas vigorosamente, as boas mensagens, as boas imagens, as boas palavras, as boas atitudes, as boas
os bons ensinamentos. Muito bom estar com vocês. Essa semana estaremos sempre juntos às 18 horas no Oração Ação. Que a nossa amizade continue nos fortalecendo mutuamente e nos capacitando para todos os desafios que a vida certamente nos propiciará semana que vem, esse ano, nos próximos anos. Muita paz e bem para cada um de nós e até o próximo encontro.